fácil até identificar esse aqui como funciona. A gente está aí trazer um tema bem específico para a gente conversar hoje. A gente sabe que mobilidade é um tema muito amplo, tem várias abordagens, e aí, coincidentemente, é um tema que várias pessoas estão tratando, que é a questão da segurança em rodovias. Tem uma apresentação para abrir. A gente está vendo um modelo de urbanização com uma segregação espacial bem razoável, né? Quem é em Brasília já está um pouco mais acostumado a isso, mas a gente vê que a gente está expandindo as áreas de moradia, expandindo as periferias e ainda com postos de trabalho muito concentrados. O IBGE acabou de lançar um estudo onde mostra que mais de 7 milhões de brasileiros fazem esse tipo de deslocamento entre cidades, entre municípios, seja para trabalhar ou estudar. Quando a gente está tratando desse tipo de deslocamento entre municípios, a gente geralmente está falando de deslocamento por rodovia. E aí um dos mitos que a gente tem que quebrar é achar que esses deslocamentos por rodovia, quando são motorizados, são ou por viagens de lazer, e quando são feitos por ciclistas, são ciclistas atletas. Quando a gente fala das pessoas que moram longe dos seus locais de trabalho, não por uma opção, mas por uma condição, e tem que se locomover por rodovias para acessar seus locais de trabalho, a gente está falando de pessoas que se expõem a vias de alto tráfego, de alta velocidade, sem que isso tenha sido de fato uma escolha, mas é muitas vezes uma necessidade. Aqui em Brasília, isso aqui é um exemplo... Para frente, para trás e Sim. Isso aqui é um exemplo de demanda em ciclovia em rodovia que não atende atleta. É uma ciclovia de 3 quilômetros de extensão que atende a um pedido da comunidade da Estrutural para se integrar ao Vicente Pires, que é onde muitas pessoas que residem na Estrutural trabalham. Essa é a via que liga a Estrutural com a EPTG. Muitas vezes a gente fala da necessidade de ciclovias em rodovias, as pessoas, mas é para atleta, né? E é sempre bom trazer um exemplo concreto que mostra como esse deslocamento acontece. Nas rodovias federais, nos dados da PRF que a gente pegou, a chance de um ciclista estar envolvido num que a gente costuma chamar de acidente, por mais que não seja, era de 2,3%. A chance de um ciclista estar entre os mortos desse acidente era de 4,9%, ou seja, as rodovias federais elas mostram uma oferta de risco proporcionalmente muito maior do que a que deveria se a gente tivesse uma infraestrutura viária um pouco mais adequada. Aqui em Brasília, a gente tem um dado um pouco mais sério, na verdade. A gente tem, dentro da nossa malha viária, menos de 5% dos quilômetros são rodovias e a gente tem mais de 50% dos ciclistas mortos concentrados nesses menos de 5% de vias, que são as nossas rodovias distritais e federais. E por muito tempo, quando a gente fez esse debate da necessidade de ciclovia em rodovia, se caía nesse não, mas quem utiliza é atleta, né? Poxa, eu acho que dificilmente 55% dessas pessoas que faleceram eram atletas. Geralmente atende a esse tipo de pedido de deslocamento, como exemplo no caso da Estrutural. Seja Estrutural, EPTG, EPIA, EPNB, as vias que forem. A gente tem que ser muito bem assessorado por estatísticas prudentes na hora de tomar decisões de investimento de política pública, para a gente não ficar refém de emoções, opiniões ou bordões. A gente viu um exemplo muito bem sucedido agora que está acontecendo na cidade de São Paulo, de fato de uma política de mobilidade, uma política cicloviária, né, que ela não é só fetichizada por quilômetros de ciclovias construídos, né? É uma política associada à redução dos limites de velocidade, à elaboração de um plano diretor que revê o jeito que a cidade está sendo construída para orientar o volume dos empreendimentos que a cidade vai aceitar, o tipo de deslocamento que esses empreendimentos vão causar. E por mais que a gente chame aquilo de ciclovia, tecnicamente o que eles estão fazendo não é segregar a bicicleta do trânsito, né? O que São Paulo está fazendo é justamente incluir a bicicleta no trânsito. Por isso até que a Prefeitura teve uma decisão vitoriosa agora, relacionada àquele pedido da suspensão das obras, por uma promotora do Ministério Público, e a argumentação da Prefeitura é que as ciclovias ou ciclofaixas que eles estão fazendo lá não eram obras de engenharia, eram apenas sinalização de trânsito, por isso que não se aplicava a boa parte daquelas reivindicações que a promotora tinha feito. E que a Prefeitura agora ganhou, então.
Sim, o presidente do TJ de São Paulo, Nalini, ele suspendeu o efeito da liminar que estava pedindo a suspensão das obras. Muito bem, muito bem. A vitória das nossas bicicletas. E essa decisão, inclusive, foi tomada na sexta-feira à noite, quando estava acontecendo a bicicletada nacional, aliás, internacional. Várias cidades do Brasil e do mundo estavam pedalando em conjunto com São Paulo, pedindo para aquele projeto cicloviário, não só de ciclovia, mas de redução dos limites de velocidade, de campanha educativa, de corredor de ônibus, que envolve um plano diretor muito interessante, siga adiante. E aí, voltando para a questão das rodovias, aqui no Brasil, além desses dados da PRF que mostram que as rodovias federais oferecem um risco maior do que o que devia para os ciclistas, na última campanha de 2014, a presidenta Dilma, ela acenou compromisso com algumas pautas que foram propostas pela União dos Ciclistas do Brasil, que fez uma carta compromisso que foi assinada pelo candidato Eduardo Jorge, pela candidata Luciana Genro, pela candidata Marina Silva, e a Dilma Rousseff fez uma resposta a essa carta, incorporando a maior parte das propostas na sua integralidade. E uma delas era justamente a questão de tratamento viário adequado para as rodovias federais, para a gente dar conta de centrar num gargalo, né, que concentra boa parte das nossas fatalidades. Isso aqui é um gráfico que ele ajuda um pouco a sair da ideologia abstrata na hora de discutir planejamento urbano. O que esse gráfico indica? Quanto menor o tráfego, menor a velocidade de circulação numa via, mais adequado é ele a ser compartilhado com ciclistas. À medida que o tráfego e a velocidade vão aumentando, você já pode ter uma solução intermediária, que é, no caso, a ciclofaixa de São Paulo. Quando você tem alto tráfego, alta velocidade, que é o caso da maior parte das nossas rodovias, você tem a necessidade de você ter uma ciclovia de fato segregada para proteger o ciclista dos riscos aos conflitos que ele está exposto ali. Isso aqui orienta tanto o que está acontecendo em São Paulo, que é o que a gente acabou de mencionar. Eles estão fazendo essa sinalização no asfalto, eles não estão fazendo uma infraestrutura totalmente separada, eles estão aproveitando uma infraestrutura que já existe, e é o que deveria orientar a construção de ciclovias aqui nas rodovias do Distrito Federal. Na hora que a gente vê aquele dado do IBGE, que fala que mais de 7 milhões de brasileiros estudam ou trabalham em municípios diferentes, aqui em Brasília, que a gente é considerado RID, né, não é bem um município, esse número é de 200 mil pessoas, né, DF em torno, fazendo esse tipo de deslocamento. Agora, o que acontece é que, se a gente olha para dentro do Distrito Federal, por mais que a gente não seja considerado município, a gente tem distâncias entre as regiões administrativas daqui que são bem consideráveis. E a gente tem uma concentração de postos de trabalho altíssima. A título de exemplo, o Plano Piloto ele concentra 48% dos postos de trabalho e tem 8% da população. O Plano Piloto ele é ligado, basicamente, por rodovias às outras regiões administrativas. Águas Claras, que é um bairro, em tese recente, né, planejado, ele conta com 4,4% da população, tem 2,2% dos empregos. Menos desproporcional do que o Plano Piloto, né? Mas ainda assim você percebe, né, que tem mais gente do que o posto de trabalho, as pessoas têm que sair dali para chegar na sua fonte de renda. Na hora que a gente vai para a Ceilândia tem 16% da população do DF, ou seja, o dobro da população do Plano Piloto, e tem a mesma quantidade de emprego que Águas Claras, 2,2% dos postos de trabalho do Distrito Federal. Se a gente não rever esse tipo de política urbana, em que a gente diz que as pessoas são bem-vindas para trabalhar em algumas áreas, mas elas não são bem-vindas para morar, a gente tem que dar um jeito de lidar com as rodovias urbanas que a gente cria, né? Seja a IPNB, a IPTG, o Eixão e outras vias. E a questão da redução dos limites de velocidade, ela tem que deixar de ser um tabu, né? A gente sabe que Brasília é tombada, mas a gente tem que entender que a velocidade não é um patrimônio histórico, ele não tem que ser tão protegido assim. O que aconteceu em algumas cidades, como foi o caso de São Paulo, que também, né, com uma ideologia motorizada muito forte, é que a prática venceu a prevenção, na verdade, né? A velocidade média dos veículos foi caindo tanto à medida que a frota aumentava e os congestionamentos aumentavam, que aí a resistência à redução dos limites de velocidade já foi diminuindo ao longo do tempo. Mas a questão é que a gente tem que dar conta de ter medidas mais altivas e preventivas para não ser refém do apocalipse motorizado e achar que ele, reduzindo a velocidade através dos congestionamentos, é o que vai reduzir as fatalidades no trânsito. A gente tem que dar conta de tratar a velocidade das nossas rodovias urbanas com um pouco mais de critério e menos pudor. Em Brasília aconteceu uma coisa curiosa,
esse é um dado que eu, enfim, já mencionei, mas olhar é sempre melhor, né, da concentração dos mortos por tipo de via, aqui no DF nos últimos 10 anos. E mesmo com esse dado, isso é um dado oficial, né? A malha viária é um dado oficial que o DR tem, a CNT tem, os ciclistas mortos é um dado que o Detran produz anualmente, então, enfim, são dados oficiais de que o governo dispõe. E a gente tem que entender que um bom dado, ele é aliado de uma boa política pública. Se a gente ignora as estatísticas que o próprio setor público produz, a gente está perdendo eficiência nos investimentos que a gente está fazendo. E aí o que aconteceu aqui em Brasília, que hoje em dia tem a maior malha cicloviária, né, do país, é que a gente concentrou o investimento de ciclovia em vias de baixa velocidade. Se a gente olha isso aí dividido por região administrativa, a gente vê que mais de 40% dos quilômetros de ciclovia feitos estão concentrados no plano piloto, que é uma área que tinha 4% dos ciclistas mortos nos últimos 10 anos. Isso é uma concentração de investimento que não colabora em nada a gente mudar a nossa realidade para melhor. Isso é uma concentração de investimento que vira uma peça de propaganda só refém dos quilômetros de ciclovia, sem perceber que ela tem que estar inserida dentro de uma discussão de política cicloviária maior. E aí o que acontece é que na hora que a gente vai fazer uma argumentação, olha só, mas a EPTG continua sem ciclovia. A EPTG nos últimos 10 anos teve a mesma quantidade de mortos do que o plano piloto inteiro. O plano piloto hoje em dia tem 140 quilômetros de ciclovia e a EPTG, que passou por uma ampliação viária razoável, né, com recursos do BID, né, foi uma operação quase bem milionária na época, continua sem seus 16 quilômetros de ciclovia necessários. E a gente volta para esse dado que mostra que menos de 5% das vias do DF concentram mais da metade das mortes. Se a gente tivesse um planejamento orientado com as estatísticas que o próprio governo dispõe, a gente não ia ter gasto tanto dinheiro em área onde, às vezes, ele não era tão prioritário. E a gente tem que ter clareza de uma seguinte informação, que o próprio Haddad trabalha muito. Aqui em Brasília, a gente tem mais de 11 mil quilômetros de via, acho que são 11.600 quilômetros de via asfaltada. Por mais que a gente tenha uma grande malha cicloviária de mais de 400 quilômetros, isso não garante o acesso das pessoas à cidade. Se a gente tem mais de 11 mil quilômetros de via, 400 quilômetros dentro desses 11 mil, do jeito que eles estão distribuídos, do jeito que os postos de trabalho são concentrados e as moradias dispersas, a gente não está dando conta de garantir o direito à cidade com segurança da nossa população. Se a gente fica refém da concentração de investimento na área que já concentra a maior parte dos postos de trabalho, mas que não concentra a maior parte da população, a gente vai continuar enxugando gelo e vai continuar tendo que repetir alguns investimentos sendo feitos, porque eles não foram feitos de forma adequada. Então, acho que essa é a mensagem que a gente queria passar, pegando um ponto só específico, que é a questão da segurança nas rodovias, ainda mais relacionada a ciclistas aqui nesse litoral, que é colocar essa questão de fundo. Uma, sem planejamento urbano, para reduzir essas segregações espaciais, a gente vai ficar refém de grandes deslocamentos, grandes distâncias, e outra, enquanto a gente não dá conta de avaliar as estatísticas que os próprios governos dispõem para orientar seus investimentos, a gente vai continuar refém da situação sem dar conta de reagir. Muito bem, essa foi a secretária institucional da ONG Rodas da Paz, senhora Renata Florentina.